Nós vamos meditar hoje no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu sempre falo, você sabe que a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E eu sempre digo que viver por fé não é acreditar em Deus. É muito além disso. E uma coisa que eu trato com muita seriedade e recomendo a cada um fazer o mesmo, eu sempre digo que a história sempre se repete, e a Bíblia deixa claro sobre isso. Tudo que acontece hoje, nada é novo. Tudo já aconteceu e vai acontecer. Tudo, nada é novo. Isso significa que o que nós vemos na Bíblia, no passado, continua acontecendo nos dias atuais. E aí cabe a nossa responsabilidade, a nossa fé, para realmente moldar a nossa mente, nosso caráter, a nossa personalidade, a palavra. É isso que nos mantém seguros. Eu falava ainda com os meus obreiros, eu sou uma pessoa cheia de sonhos. Só que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, com muita lucidez, sobre a brevidade da vida. Sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos e estou plantando para isso, quero terminar os meus dias muito bem, muito à frente de onde eu estou. Tenho plantado para isso, né? E vou continuar plantando, conforme a gente vai crescendo. É aquela famosa frase, o que eu ainda não fiz é porque eu não sei. A hora que eu aprender, eu vou fazer. Então, muitas coisas eu não tenho feito porque eu ainda não sei fazer. De alguma forma, a gente vai aprendendo, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo. E conforme você já vai aprendendo, você já vai colocando em prática as coisas novas que você tem aprendido. E isso vai te levando sempre para um nível superior. Como nós falamos nas últimas semanas, nós temos os nossos testes, as nossas provas. Precisamos passar por cada um deles. Porque assim como na faculdade, assim como na escola, assim como no exame de carteira de habilitação, se você não passa nos testes, você vai ter que fazer de novo. Entende? Ou passa ou vai fazer de novo. Mas e aí? Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Ou você passa nos seus testes, ou você vai ter que fazer de novo. Passa nos seus testes, ou vai ter que fazer de novo. Ou passa, ou vai ter que fazer de novo. Se aplica mais para não fazer, para realmente passar e ir para um novo nível, para uma nova etapa na sua vida. Então nós vemos, e volto a dizer, a Bíblia diz que nada é novo. Nada é novo. O que nós vamos ver agora, que foi uma das piores crises enfrentada por Israel, você pode ser o Israel, hoje, porque a palavra ela vem para a igreja, coletivamente, e para a igreja individual. É igual profecia. O senhor é contra a profecia, bispo? Não, não sou. E Deus me usa profeticamente. Deus não me usa individualmente, como muitas vezes é feito por aí. Porque não tem, principalmente a partir do Novo Testamento, não há respaldo para muitas revelações que é feitas como individualmente, como hoje se tornou um vício no meio evangélico, né? E é um problema, muita gente frustrada por causa disso,
muita gente decepcionada, muita gente revoltada com Deus por causa disso, porque são muitas promessas supostamente que Deus fez que não foi Ele que fez, e não se cumpriu, né? O que eu sempre digo, as profecias de lutas todas vêm, a de bênção nenhuma. Todas as boas profecias de lutas, elas vêm, todas as profecias de promessas de bênçãos acabam não se cumprindo na vida de muitas pessoas. Então, nós acreditamos realmente, existe a palavra coletivamente e existe, né, a palavra que ela vem para a igreja individual, que nós somos igreja do Senhor. Você é igreja do Senhor. E quando nós ouvimos, como está escrito aqui, acompanhe comigo. Por isso o Senhor diz, não precisa repetir não, voltem para mim de todo o coração, venham a mim, diga comigo, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Voltar de todo o coração, e aqui vai ficar bem claro isso nessa leitura, realmente o interior, é rasgar o coração. É o famoso, quando nós pregamos recentemente sobre a grande diferença que existe entre arrependimento e remorso. O remorso dói. O remorso a pessoa chora. Ao remorso a pessoa diz que não vai fazer mais, diz. Ela faz promessa que não vai repetir, faz. Só que ela cumpre? Não. E o arrependimento? O arrependimento sim. Porque o arrependimento é mudança de direção. Pode prestar atenção que uma pessoa, ela até diz que se arrepende, ela chora, ela lamenta, ela faz uma série de coisas, só que não muda. É a mesma. Por quê? Não houve arrependimento. E uma coisa importante que eu quero deixar para você, tá? Esse é o meu propósito com você. E que a palavra entre no seu coração de forma que realmente ela provoque mudanças. Eu sempre digo que tem dois tipos de pessoas. Que ela sai da igreja da forma, recebe a palavra como edificação e outra que recebe a palavra como acusação. E a forma certa de você receber a palavra é como edificação. Ela vem, você recebe, ela penetra, você entende, você absorve, você muda. E tem gente que recebe só como acusação. E quem não quer mudar, recebe como acusação. Ok? Amém? Não quer mudar? O que te pensa? O que está falando? Está tocando na minha vida? Isso não vai mudar nada. E o que tem que acontecer, vai acontecer de qualquer maneira. Querendo eu pregue ou não pregue. Se Deus não me usar, usa a boca de uma criança. Sabia? Já viu que às vezes Deus usa a boca de criança para falar? Quando Deus não teve o que usar, usou um jumento. Usou, bispo? Abriu a boca da jumenta e falou através da jumenta. Então Deus tem inúmeras formas de falar. Aí se nós vamos ouvir, é outra história. Deus fala a nossa consciência, os nossos ouvidos. Fala o nosso subconsciente. Deus fala através de uma criança, fala do altar, fala através de uma canção. Deus está sempre falando. Se eu estou atento à voz de Deus, é outra história. Se eu vou ouvir a voz de Deus, é uma outra história. Então, só para que haja entendimento disso aqui, ficou claro arrependimento e mudança? Arrependimento e remorso? Ficou claro, sim ou não? Arrependimento, há mudança. Remorso, não há mudança. Mas o remorso não dói? Dói. Ele chora? Chora. Ele lamenta? Lamenta. Mas ele muda? Não. Agora dói o que eu vou falar. Agora vai doer.
E se não há arrependimento, cuidado, porque o Espírito Santo pode ter sido tirado. Aí não arrepende mesmo. Aí é para tratamento. É sério isso. A gente brinca, faz de qualquer maneira e chega um momento que o Senhor diz assim: agora chega. Não tem o nosso posicionamento com os nossos filhos? Sim ou não? Sim ou não? E você se posiciona por quê? Para que não se perca, não é verdade? Porque você o ama. Então chega um momento que você vira para um filho e diz assim: ó, eu já falei 1, 2, 3, já falei várias vezes, só que agora eu estou dizendo, chega, agora nós vamos agir. Passa. Não rasguem, diga comigo, não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o quê? Porque remorso rasga a roupa, arrependimento rasga o coração. Remorso, porque o Israel, quando eles escolhiam o que nós vamos ver aqui agora, então rasgava a roupa, jogava terra na cabeça, cinzas na cabeça, e rasgava. O Senhor olhava aquilo e dizia assim: não rasga a roupa não, não vai resolver, rasga o coração. Eu não quero nada exterior, eu quero interior. Quero que haja uma mudança no seu interior. Eu quero que haja uma conversão, uma mudança. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar. E é mesmo, porque se Deus fosse rápido, era aqui, pabuf. Só que posso dizer uma coisa importante a você? Estava dizendo isso para os meus obreiros agora há pouco. Uma pessoa lá fora comete o mesmo erro que você, ela vai ser tratada como você? Eu cometo o mesmo erro que você, eu vou ser tratado como você? O que você acha? Sim ou não? Não. Por quê? Por quê? Por causa do conhecimento, o discernimento, a maturidade que eu tenho. Eu vou ser tratado diferente de você. Cada um de nós temos um tratamento. Uma pessoa lá fora pode cometer um erro e Deus é tardio. Você que já tem um certo conhecimento, não cometa o mesmo erro, que você vai tratar de outra forma, com mais rigidez. E eu nem pensar. Os obreiros, e eu nem pensar. Escorregou aqui, está tomando ali já rápido. Por quê? Pelo grau de discernimento, maturidade, conhecimento que nós temos. Então eu não posso querer ser tratado como uma criança, uma vez que eu já não sou criança mais. Entende? A mesma coisa de eu virar para o meu filho, tem 23 anos, eu falo: rapazinho, faz gracinha de criança não, porque você não é criança, eu não vou te tratar como criança. Você é um homem, um adulto, maduro, e já passou da hora de agir como tal. Não é verdade? E a Bíblia fala sobre isso para nós. Queiram leitinho não, viu? Está na hora de ter maturidade. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Ele está sempre pronto, mas quando chega o ponto do castigo é porque houve mudança, né? Quem sabe Ele muda de ideia e lhes envia a bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal, vinho ao Senhor, o seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum. Diga comigo, convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo. Diga comigo, os anciões, as crianças
e até os bebês, consagra todo mundo, separa todo mundo separado, todo mundo consagrado, chame o noivo ao seu aposento e a noiva de seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor, não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria, não deixes que seja motivo de piada. Diga comigo: zombaria e piada. Conselho de Deus, né? Vai orar nesse sentido, vai se humilhar, vai buscar, porque existem pessoas que vai se tornando motivo de zombaria e motivo de piada. Tem gente que vira para o Senhor e diz assim: mas Senhor, olha para a minha vida. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? A única coisa que a pessoa está preocupada, ela diz assim, ela fala: Senhor, se eu não honrar meus compromissos, se eu não pagar, se o Senhor não me prosperar, o seu nome será envergonhado. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que alguém pode envergonhar o nome do Senhor? Não, a pessoa deveria estar preocupada o seguinte: mas espera aí, se eu mentir, se eu enganar, se eu lesar, se eu viver uma vida de pecado, também não vai envergonhar o nome do Senhor? Sim ou não? Porque só o que me convém que envergonha o nome do Senhor. Por quê? Eu não pagar minhas contas, eu não honrar os meus compromissos, isso vai envergonhar o teu nome. Mas quando eu não vivo uma vida de retidão, uma vida de renúncia, uma vida de compromisso, comprometimento, um bom servo, bons exemplos, que eu evangelize com a minha maneira de ser, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de conduzir minha vida. Por quê? Isso também não é a grande preocupação do Senhor, porque se a pessoa vive internamente, ela vai viver externamente, ela não vai ser escândalo em absolutamente nada. Mas nós muitas vezes agimos com Deus como se Deus não pensasse, não fosse um ser de extrema inteligência, e nós enganamos a nós mesmos. Porque eu viro para o Senhor e digo: Senhor, se o Senhor não me honrar nisso, o que vão falar? O que vão pensar? Não vai pensar nada, porque ninguém pode envergonhar o nome do Senhor. Envergonha a si, porque Ele não muda, Ele é Deus. Se alguém escandaliza, ele sofre com, mas isso vai respingar sobre Deus? Não, porque quem precisa de Deus? Somos nós. O homem precisa de Deus. Quem é o homem sem Deus? Sim ou não? Quem é o homem sem Deus? Nada. Então nós precisamos ter lucidez, nós precisamos ser pessoas realmente lúcidas, porque não adianta muitas vezes a gente apresentar algumas argumentações a Deus: Senhor, não permita, olha, eu estou sendo objeto de zombaria, eu estou sendo motivo de piada. O Senhor vai falar: mas sabe por que você está sendo? Responsabilidade sua. Não é por causa de mim, é pelas escolhas, é pelas atitudes, é pelo nível de comprometimento, é o quanto você tem investido na sua fé, o quanto você tem crescido ou não crescido, e assim por diante. Quem está entendendo, por favor? Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Pode passar. Efésios 5, por favor. Portanto, diga comigo: como filhos amados de Deus, o que está escrito ali? Imitem-no em tudo que fizerem. Seja um imitador de Cristo. Eu disse a semana passada, eu disse assim: Deus tem informações que nós não temos, não é verdade? Sim ou não? Hoje quem tem se dado bem na vida?
Às vezes, nós pregamos a semana passada sobre Marta e Maria, e nós falamos a respeito de Marta, que Jesus estava na casa dela. Olha aqui para mim, por favor. Olha a reflexão que nós vamos fazer, que é bastante séria. Você já viu que hoje os chamados influencers têm ganhado muito dinheiro? Sim ou não? Digital, mas não sei o que, digital influencer, mas pessoas que influenciam, pessoas que têm informações, pessoas que têm preparo, pessoas, alguns chamados coaches, né? E essas pessoas, muitas têm cobrado verdadeiras fortunas por 1 hora de atendimento. Mas quando eu falo fortuna, eu estou falando de fortuna mesmo, de 150 mil a hora. 150 mil a hora. E tem gente pagando? Tem alguém que já ouviu falar sobre isso ou não? Levanta a mão se tem alguém. Sim, então tá aí, muita gente. Conhece alguém que já pagou ou não? Conhece? Conhece alguém que já pagou? Olha aí. Desses valores que eu estou falando? Mais ou menos? Desses valores que eu estou falando? Isso? Então, perfeito. E por que pagam? Porque acreditam que essas pessoas vão trazer conteúdos, informações que vai fazer a diferença na vida dela. É verdade ou não é? Que a partir dali muita coisa muda na vida dela. E aí você pensa, Marta e Maria, Jesus está na casa delas. Maria senta aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, porque aqueles ensinamentos, aquelas informações que ele ia passar, poderia mudar completamente a vida dela, completamente a história de vida dela. Enquanto Marta estava preocupada com muitos afazeres, que não, sabe aquela preocupada com coisa menor enquanto a outra. Aí ela chega e diz: o senhor não se preocupa que a minha irmã não me ajude? O Senhor disse: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa com tantas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu. Diga comigo, escolheu. Porque isso é uma questão de escolha. Escolheu a melhor parte, ou me ouvir, me buscar, aprender, ouvir o que eu tenho a ensinar, a falar. Ela escolheu a melhor parte, e essa ninguém vai tirar dela, ninguém pode tirar, porque está sendo colocado dentro dela. Ninguém. Isso muda a vida dela. O que acontece hoje quando você se aplica, dedica, eu volto a dizer, tá? Volto a dizer, pode bater palma para o que você quiser e dizer o livro tal é bom, o livro tal é bom, nenhum como este. Nenhum como esse conjunto de livros. Esse muda a sua história, em todas as áreas. Em todas. Como eu disse semana passada, nós temos respostas para tudo. Você quer administrar? Está na Bíblia. As melhores administrações são extraídas da Bíblia. Você quer liderar? Está na Bíblia. Você quer aprender como ser um excelente marido, um excelente esposo? Está na Bíblia. Um excelente pai? Está na Bíblia. Quer aprender a conduzir o seu casamento, seu relacionamento? Está na Bíblia. Sua vida sexual? Está na Bíblia. Está tudo na Bíblia, que nos torna realmente pessoas extraordinárias, acima. Só que eu tenho interesse realmente? Eu quero realmente aprender? Sim ou não? Pense nisso.
Eu sempre falo sobre isso, né? Se eu fosse seguir exemplo de família, eu estava falando uma coisa importante aqui, que daqui a pouco eu vou trazer aqui para você, 7 características de uma pessoa madura. 7. Eu estava dizendo o seguinte, se eu fosse seguir exemplo, eu era adúltero, mentiroso, lesava os outros, porque foram os exemplos que eu cresci vendo. Péssimo marido, violento, agressivo, seria o péssimo, ou seria uma pessoa com péssimas atitudes, se eu fosse seguir exemplo. Se eu fosse seguir exemplo. E aí talvez hoje eu pudesse dizer assim, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu ajo assim? Por causa do meu pai, por causa do péssimo exemplo que o meu pai me deu. Você acha que ia mudar alguma coisa para mim? Alguém ia dizer para mim, dizer assim, tadinho, ele não teve exemplo. Você acha que ia amenizar alguma coisa? Sim ou não? O que iam dizer? Sujeito sem vergonha, mentiroso, péssimo marido, vive enganando, mentindo, sujeito não tem caráter, é o que eu ia ouvir. É verdade ou não é? Eu não tive chance na vida, eu não tive... Então, nós precisamos aprender uma coisa, parar de dar desculpa e ser pessoas responsáveis ou autorresponsáveis. Parar de culpar os outros. Eu sou assim porque eu sou assim. Não é por causa do A, do B e do C. E eu estava dizendo uma coisa para os meus obreiros agora há pouco. Se o meu pai tivesse tido a oportunidade de aprender o que eu aprendi, será que ele não teria sido uma pessoa diferente? Sim ou não? Se o meu pai tivesse aprendido o que eu aprendi, ele não teria sido uma pessoa diferente? Sim ou não? Por favor, está conseguindo acompanhar o raciocínio ou não? Então, deixa eu trazer uma coisa importante para você. Talvez seu pai foi um péssimo pai, sua mãe foi uma péssima mãe, você não teve bons exemplos na sua casa, você não teve bons exemplos, bons ensinamentos. Só que eu quero fazer essa pergunta, se o seu pai, se a sua mãe tivesse a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo, será que eles seriam quem eles foram? Sim ou não? Não, vou descer aqui que eu não vou deixar você cochilar não. Não. Meu pai não foi um bom exemplo, você talvez diga, meu pai, minha mãe, minha casa foi um inferno, bispo. Tá, ok, a minha também. Não estou amenizando os erros da sua família, mas estou tirando e trazendo a responsabilidade para você, porque não são eles os responsáveis, é você o responsável. E se você entender isso vai mudar a sua vida. Se você não entender, você vai continuar onde você está. E se o seu pai tivesse aprendido, se a sua mãe tivesse aprendido o que você está aprendendo, eles não seriam pessoas diferentes? Sim ou não? Se eles tivessem a oportunidade de aprender, ter informações tão importantes como você está tendo, será que eles teriam errado tanto? Não, eles não teriam errado. Então olhe para ele com amor. Eles deram o que eles tinham, e se eles não deram mais é porque não tinham. Entende? Ele não estou amenizando absolutamente os erros das pessoas, não, mas eu estou trabalhando com você. O teu pai, tua mãe, tua família, esse não é o problema. Eu quero trabalhar com você. Se o meu pai tivesse aprendido, ou talvez tivesse tido a oportunidade de aprender o que eu tenho aprendido, escutado, pelo menos estar numa igreja como você está, talvez meu pai tivesse sido um cara diferente. Há uma grande probabilidade que meu pai tivesse sido um cara diferente. As atitudes dele teriam sido diferentes. Ele não teria se perdido tanto na vida, não teria se perdido profissionalmente, financeiramente, como marido, como pai, como coisa. Ele teria informações mais importantes. Desculpa, eu vou voltar aqui, senão vocês atrapalham eles. E eu quero que você pense dessa forma.
Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Imite o Senhor. Por isso que você tem que saber como Jesus, sempre aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Que atitude Jesus teria no meu lugar? Sempre. Eu estou explodindo, mas espera aí, o que Jesus faria? Que atitude, se eu parar para pensar e refletir, que atitude eu acredito que Jesus teria? Aí a atitude que você acredita que Jesus teria, é a atitude que você tem que ter. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem está entendendo? E por favor, deixa isso entrar sem... bispo, você não sabe o que meu pai fez. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Nós estamos falando de algo mais profundo. Se você quiser alimentar isso, você vai alimentar. Eu preguei, eu acho que uns 2, 3 domingos atrás. Meu pai virou meu inimigo, meu pai me ameaçava de morte. Meu pai me ligava e dizia: eu vou te dar um tiro na cabeça. Meu pai acabou com o meu nome, tentou destruir o que ele não me ajudou a construir, acabou com o meu nome por um monte de gente. Eu estava preparado para recebê-lo de braços abertos. Eu já estava preparado para isso. Não quis me defender. Eu disse: deixe que Jesus me defenda, porque era meu pai. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me defender? Não é verdade? Como é que eu vou sair no braço com ele? Não ia fazer isso. Aprendi muito cedo isso com a minha mãe. Nunca levante a mão para o seu pai. Nunca levante a mão. Às vezes eu me posicionava simplesmente para não deixar que ele tivesse as reações agressivas que ele tinha com a minha mãe, com as minhas irmãs. Porém, nunca tive a pretensão dentro de mim, porque estava estabelecido dentro de mim: nunca toque no seu pai. Nunca. Não pegue essa maldição para a sua vida. E eu nunca fiz. Nunca. Para não pegar a maldição para a minha vida. E nunca peguei. E quando ele se tornou meu inimigo, que ele me ameaçava, ele dizia para mim que ele ia me dar um tiro na cabeça, ele me ligava, às vezes ele vinha na porta da igreja para poder fazer eu estava com meu coração, eu estava aguardando o momento que Deus ia fazer o que Deus tinha que fazer, a obra que Deus ia fazer, e eu receber de braços abertos, pronto para seguir, sem nenhum resquício. Amém? Ô bispo, o senhor não é uma pessoa boa demais. Não, não sou. Eu entendo isso como a obra do Espírito Santo. Eu permiti que o Espírito Santo agisse na minha vida. Porque como nós pregamos há 2, 3 domingos atrás, que é uma questão de permissão, que o Espírito controle a sua vida, e não a natureza humana. Então, quando você permite que o Espírito controle a sua vida, e você não alimenta sentimentos, nunca alimentei e não alimento sentimentos que não me faz bem. A Bíblia ensina isso. Eu vou alimentar o que é bom. Vivam em amor, seguindo os exemplos de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Há histórias obscenas, as conversas tolas, diga comigo, e as piadas vulgares. Lembre-se sempre que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu acho que nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser respeitados como tais. E se não vão nos respeitar, então nós não vamos estar juntos. Entende? Entende o que eu quero dizer ou não? Respeite quem eu sou, respeite a minha fé, porque se você for para estar comigo e você não respeitar a minha fé, nós não vamos estar juntos. E todo mundo deve ter
esse princípio, né? Volta aqui o anterior, por favor. Que não haja entre vocês imoralidade sexual de todo tipo, de outra natureza, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Não é para você, não são para nós. Isso não edifica. As más conversações vão corromper os bons costumes. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente começa a caminhar em santidade no pensar e no falar. Então tem coisas que não são para nós. Entende? Nós caminhamos no temor. O bicho está radicalizando muito? Não. De maneira alguma. De maneira alguma, porque é como eu disse a semana passada, não sei qual das reuniões eu preguei, que tem coisas que se você, talvez você tenha um nível de maturidade, mas você faz comentários na sua casa que seus filhos não terão. Não tem o mesmo nível de maturidade, não tem o mesmo nível de discernimento. E amanhã isso vai servir de armadilha. É como algumas práticas, né? Amanhã vai servir de armadilha, porque eles não têm discernimento, eles não têm. Você abre um pouquinho, você não vai ter entendimento, discernimento do que realmente é e não é, o que pode e o que não pode. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará de Cristo e de Deus, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, né? Tem gente que tem o discurso do discurso, tem gente que ele argumenta maravilhosamente, tem um discurso lindo, palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, diga comigo, como filhos da luz. E eu vou dizer uma coisa a você, sempre saiba separar uma coisa importante, dessa garrafa aqui. Se eu pegar essa garrafa aqui e colar nela um rótulo vermelho escrito Coca-Cola, ela é Coca-Cola? Sim ou não? Mas ela tem um rótulo que é Coca-Cola. Mas é Coca-Cola? Não. Tem muita gente que só tem rótulo. Só rótulo, mas não é. E é uma coisa, às vezes as pessoas quando falam de alguém, falam generalizando, né? Como por exemplo, às vezes a pessoa fala, é porque eu vi o fulano lá da igreja, era obreiro da igreja, era pastor da igreja. Jesus separou 12 discípulos, um deles deixou o diabo tomar a vida dele. E quem separou esses 12? Quem foi? Jesus. E ele não tinha discernimento? Sim ou não? E esse discípulo, ele não tinha bom exemplo? Sim ou não? Ele tinha o melhor líder, ele tinha o melhor pastor, ele tinha o maior e melhor exemplo, mas ele deixou Satanás tomar a vida dele. Eu atendo pastores destruídos. Semana passada tinha um pastor de um ministério grande, caído, o pastor nosso passou, para não atropelar ele, parou para socorrer, era um ex-pastor de um ministério grande, um ministério bem grande aí. É pastor? Ou é um nascido de novo? Não confunda as coisas, não intitule. Quem quem tem o Espírito Santo tem. Só tem uma forma de você saber que uma pessoa tem o Espírito Santo: pelas obras dele.
pelo caráter dele. Só tem uma forma de você saber quem é cristão. Não é porque ele vem na igreja, são pelas obras. Só tem uma forma. É isso que eu quero mostrar a você. Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, o fulano é cristão. Mentira, não é cristão coisa nenhuma. Está na igreja, mas não é cristão. Está na igreja, frequenta a igreja, participa de ceia, mas não é cristão. Mente dentro da igreja, faz coisas erradas dentro da igreja. Mentira, não é cristão. Só tem uma forma de você saber, é pelas obras. Ah, mas ele está na igreja, mas ele não é, ele não nasceu de novo. Se Jesus voltar hoje, ele vai para o inferno. Então nós precisamos separar, porque tem o joio e tem o trigo, tem quem é e quem não é. Tem quem estava com Jesus e estava, Jesus diz: tem um no meio de vocês está endemoniado. E aí que é a parte mais grave, né? Porque isso tudo é com permissão. Ah, mas o diabo tem que permitir, bispo, porque ele dorme? Tem. Claro que tem. Você acha que o diabo chega assim e vai, incorporou? Você acha que ele é assim? Começou pensamento, legalidade, coloca os olhos, vai, até chegar o momento que o diabo realmente domina. Eu costumo dizer que ninguém cai do dia para a noite. Ai, você viu, o fulano caiu. Ih, querido, quando caiu, pode saber que já estava caído há muito tempo, só veio à tona agora, porque internamente já estava caído fazia tempo. Só apareceu agora. Mas a queda já está lá atrás, já foi lá atrás. Entendeu? Começa com uma mentirinha, começa com tu nega isso, faz, é um pecadinho aqui, um pecadinho ali. A hora que você vê, depois só realmente o negócio explode. É isso que eu quero mostrar a você. Ai, o fulano é pastor, nossa, mas prega bem. Mas tem essa atitude, não é. Cristão de verdade, nascido de novo, não. Porque o que é, tem fruto. O que é, você vai ver pelas suas obras. Nem todo mundo que tem um rótulo é. Entendeu? Nem todo mundo. Qual a diferença? Qual a diferença que teria aqui? Aqui você está vendo água, né? E se fosse cachaça? Você saberia? Sim ou não? Tivesse água ardente aqui dentro, você saberia? Parecido, não é? Você só ia saber se experimentasse. E você sabe o que eu quero dizer? Você só vai tratar o que você, um inimigo, um problema que você o reconhece. Do contrário, você não luta contra ele. Você só luta contra um problema que você realmente reconhece que ali existe um problema. Do contrário, você não luta. É mais ou menos assim. Um cara que ele toma cachaça, e ele diz que ele não é alcoólatra, ele vai tratar esse problema? Sim ou não? Ele vai lutar contra esse problema? Não, porque ele diz que ele não é alcoólatra. Ele diz que ele não é, então ele não vai lutar. O mentiroso, que ele sempre diz que ele tem uma justa causa para mentir, ele vai tratar esse problema? Ô bispo, o senhor está falando de mentira, é grave? Mentira está lá no livro de Apocalipse, vai junto com vai junto com o imoral, vai junto com o feiticeiro, vai junto com, está tudo lá junto. Vai para onde? Para o inferno. Você só trata o que você realmente reconhece, identifica. Você não vai lutar contra um inimigo que você não reconhece. Então primeiro você tem que reconhecer, senão você não vai travar uma guerra contra ele.
de verdade, não quero mais, não, isso não vai me vencer, isso não vai mais me dominar, isso não vai mais fazer parte da minha vida. E outra coisa que eu quero deixar muito claro, o sermão estou pulando quase todo ele, e se eu falo isso é porque o Espírito Santo me traz a trazer essa mensagem. Vou dizer uma coisa importante, ninguém está vendo o que você faz, Deus está vendo as vírgulas, e tudo que você faz em oculto virá à luz, de uma forma ou de outra. Tudo que você está fazendo em oculto vai vir à luz, e Deus trabalha para evitar isso, porque aí vem a vergonha junto, vem a humilhação junto, vem o sofrimento junto. Por isso, é o que eu estou trazendo a vocês com muita reverência, com muito temor, que estar na igreja não faz da pessoa um cristão, tomar Santa Ceia não faz de uma pessoa um ungido do Espírito Santo, e sim, realmente, como essa pessoa vive, o temor que está dentro dela, a reverência que está dentro dela. Eu comecei dizendo, eu tenho pensado muito na brevidade da vida, porque não tem jeito, a gente está envelhecendo. Da hora que a gente começou esse culto até agora, eu já estou 1 hora mais velho, não é verdade? Você já está 1 hora mais velho, eu não tenho tempo a perder, nós não podemos mais, e eu tenho comigo como propósito que eu quero terminar os meus dias muito bem, eu quero curtir cada fase, quero curtir a fase com os meus filhos, não tenho deixado passar esse momento, eles sabem disso. Ontem à noite mesmo eu estava com eles, ao invés de assistir televisão, ao invés de eu estava com eles, conversando, orando com eles, falando sobre isso, sobre a brevidade da vida. Não é o foco, você pode fazer muitas coisas importantes, mas a gente sabe que no final da vida, a hora que você chegar lá na frente, a hora que chegar nos seus últimos dias, você não vai ter nenhum tipo de arrependimento do tipo, eu deveria ter ganhado mais dinheiro. Você não vai pensar nisso, viu? Você não vai pensar nisso. Eu devia ter ganhado mais dinheiro, eu devia ter trabalhado mais, mas tem algumas coisas que a gente vai pensar. Eu deveria ter realmente estado mais com a minha família, eu deveria ter priorizado mais a Deus, eu deveria ter realmente investido na minha salvação, eu deveria ter coisas dessa natureza assim, porque a gente sabe que isso é pesquisa, tá? Isso é pesquisa feita. O arrependimento em pessoas em estado terminal de não ter passado mais tempo com a família, de não ter buscado a Deus enquanto havia tempo. Isso é pesquisa, isso não é achismo não, isso é pesquisa, já foi feito esse tipo de pesquisa. Então, nós precisamos focar naquilo que permanece, e não naquilo que não permanece, porque muitas coisas são passageiras, focar realmente no homem interior, moldando esse caráter, essa natureza, essa personalidade, desenvolvendo, levando para um outro nível, porque isso aqui não tem jeito, isso aqui já está num processo, a gente vai retardando, vai cuidando bem, se alimenta bem, faz atividade e tal, mas não vai ter jeito, é verdade ou não é? Tem prazo de validade, isso aqui, carne tem prazo de validade, então não vou alimentar ela, eu preciso alimentar o homem interior, porque o homem interior está entrando para a eternidade, ele vai entrar para a eternidade, esse aqui comemorando um século, mas o homem interior vai enfrentar uma eternidade, entendeu? Mas o senhor pensa nisso? Claro, é onde eu vou passar o maior tempo, aqui eu só estou de passagem, então a gente tem que pensar nisso, tem que pensar na minha casa lá, e eu preciso, né, se tem vários lugares na casa de meu pai, há várias moradas, eu quero uma boa, não é verdade? Eu quero uma boa, quero ali mais
né? Perto da região central ali, perto da onde o senhor fica. Entendeu? E a gente tem que pensar nisso agora, né? Aí depois vai morar lá na periferia, vai falar o quê? Fala assim, mas querido, né? Igual de vez em quando tem a piadinha, é o que deu para construir com o que você mandou para cá, querido. Não reclama da tapera não, é o que deu para construir, mandou muito pouco para cá. Entendeu? Essa parte é brincadeira, tá? Não, mas galardão é sério, recompensa é sério. Estou falando de casa e tal, mas recompensa é sério. Posições, nós não vamos ter a mesma. Nós não vamos. Cada um vamos receber uma recompensa. Pelas nossas obras, o que nós vamos apresentar ao Senhor. E todas as nossas obras vai passar pelo fogo. E nós não podemos aparecer de mãos vazias diante do Senhor. O que você fez? O que você tem para me apresentar? Quais foram as tuas obras? Então nós precisamos ter obras para apresentar ao Senhor. Pode passar. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada o Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostre sua renovação, expondo-os à luz. Reprovação. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes. Volta ali, por favor. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem, como? Em segredo. Olha a sequência. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles. Pois a luz, diga comigo, torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte tu que dormes, levante-se dentre os mortos, porque quem está nessa condição, está na condição de morto. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Pode passar. Romanos 13:11. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação, diga comigo, está mais próxima agora do que quando cremos no início. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas a gente escuta tanto falar da volta de Jesus há tanto tempo, só sei de uma coisa, querido, está mais perto agora. Pensa nisso. Cada dia que passa está mais perto. Cada dia que passa está mais perto. E não é simplesmente pensar unicamente na volta, né? É pensar que todos os dias, eu sempre falo que o cemitério, ele não tem só idoso não. Tem? Só idoso no cemitério? Tem bebês, viu? Gente de tudo quanto é idade. Então isso mostra que todos os dias tem gente partindo. Todos os dias. Então nós precisamos realmente pensar com muita seriedade sobre isso. E quando nós falamos, gente, às vezes eu peço a Deus que realmente me dê sabedoria para trazer a vocês com a visão daquilo que está dentro de mim, porque às vezes o que está dentro de mim eu não consigo traduzir, eu não consigo transferir, sabia? Às vezes o que está realmente dentro de mim eu não consigo transferir, mas a gente sabe que nós temos todas as nossas batalhas, as nossas lutas, a vida aí fora não é fácil, é uma luta, é uma guerra contínua,
mas quando realmente você se permite ser dirigido pela palavra, pelo Espírito Santo, isso torna a vida muito mais fácil, porque você não tem só direcionamentos importantes, mas você tem a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida, que torna isso mais fácil. É mais fácil, bispo? Se alguém falar para mim assim, bispo, sua vida é mais fácil, pode ser que seja, não foi assim, mas pode ser, porque você tem a graça do Senhor sobre a tua vida, você tem graça para fazer as coisas. Lembre-se que a graça é a unção, é o favor, é o poder de Deus sobre a tua vida. Então a graça torna as coisas mais fáceis. O poder, nós enfrentamos as nossas guerras, nós enfrentamos as nossas batalhas. Eu tenho comigo e aprendo isso, nós enfrentamos todo tipo de experiências, todo tipo de experiência, só que tem uma coisa importante que eu quero transferir a você. Pare para dar mais ouvido à palavra, porque a única perseguição realmente que você vai enfrentar é por amor a Cristo, por amor ao nome do Senhor. Não é para que você viva gemendo, sendo humilhado, roubado ou coisa. Por isso que você precisa estar atento. A guerra que você tem que travar, Deus não vai travar por você. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Então nós precisamos estar atentos. Nós meditamos recentemente em Efésios 6, que nós estamos numa guerra e precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para poder conseguir resistir o dia mau. O dia mau vem para todos. Só que se você estiver revestido de toda a armadura, partindo do capacete da salvação, não tira da tua cabeça o capacete da salvação, então você não vai ser atingido na sua mente. Escudo, a couraça, o escudo da fé, a espada, caminhando sobre o evangelho da paz, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Não tem como dar errado. Você tem essa armadura à sua disposição. Uma coisa é você lutar. Alguém já foi naquela brincadeira de paintball lá ou não? Já foi? Levanta a mão. Quem já foi? Já foi no paintball? O pessoal da igreja aí foi recentemente brincar de paintball. Eles voltaram com cada bola de roxo assim, que ficou lá 2 semanas roxo. Isso é porque tem capacete, né? Tem uma proteção que eles acompanham, mas aonde é roupa natural, diz que fica uma bola, mas se você estiver protegido, é outra história. Está entendendo o que eu quero dizer? O diabo vai lançar, só que se você está protegido, talvez aquele que não está vestido da armadura tenha um efeito, aquele que está vestido tem outro efeito, completamente diferente. Desperte, pois, nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Pode passar? A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas. Deixe de lado as... Volta lá, por favor. Deixem de lado as obras das trevas, obras, como se fosse... O que você faz com a roupa suja? Tira, joga no cesto para lavar. Tira, joga no cesto. Essa aqui eu não vou usar mais. Roupas limpas, atitudes. Pode passar. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência. Eu pertenço ao dia ou às trevas? Eu estou na luz ou nas trevas? Vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer
Diga comigo, seus desejos pecaminosos. Pode passar. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e... O que é uma coisa inútil, gente? Não serve para nada, e não vai te trazer nada de resultado bom, vai trazer absolutamente nada. Pode passar. Eu só queria ver, eu tinha uma referência de Joel aqui, eu estou achando que nós não lemos tudo o que nós tínhamos para Joel. Isso, pode passar. Ouçam isso, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra e em toda a sua história, já ocorreu. Nós lemos esse? Não, né? Já ocorreu algo semelhante. Contem aos seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração, como nós estamos fazendo aqui hoje. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, diga comigo, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem bêbados. Lamentem, vocês que tomam vinho, todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como de leões, suas presas como as de leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e a destruiu, seus galhos ficaram desfolhados. Chorem com a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem-se, vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo, a cevada e todas as colheitas no campo estão arruinadas. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou, diga comigo, a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, passam a noite vestidos de pano de saco, ou seja, de humilhação, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do seu Deus. Convoquem um tempo, diga comigo, de jejum. Juntem o povo para a reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor, o seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será. Nosso alimento desaparece diante dos olhos e não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. Eu quero, pode passar por favor, vai passando. Eu quero essa leitura, é só para deixar uma coisa importante. Eu vou ensinar uma coisa a você, que você traga para a tua vida, tá? Quando nós começamos essa leitura,
nós começamos dizendo: isso já aconteceu. E conte de geração a gerações, aos filhos de seus filhos. Essa foi a pior crise que Israel já enfrentou. O pior tempo de escassez, de miséria, de vergonha, de humilhações. A pobreza secou, não havia o trigo, não havia, as uvas não produziam, né? As vinhas não produziam, o trigo faltava, o azeite, tudo. Mas por que tudo isso? Porque o povo estava em desobediência. E ao invés deles buscarem ao Senhor, o Senhor disse, nós lemos ali, né? Desperte, bêbados, fica aí se enganando não, não adianta, não fica se embriagando não, vá buscar ao Senhor, vai buscar. Então, o que o Senhor quer ensinar com isso, bispo? Eu vou dizer uma coisa. Por que veio essa advertência por parte do profeta Joel? Porque o povo estava vivendo um caos, o povo estava vivendo uma situação caótica, lamentável, e não se dava conta, achando que aquilo tudo estava normal, já não tinha mais aonde descer, já não tinha mais aonde empobrecer, já não tinha onde mais ser objeto de zombaria, de humilhação, e ali, como tem uma outra palavra que chama o bêbado, embriagados, né? Sem lucidez do que estava acontecendo, achando que estava normal. E aí vem o profeta usado por Deus, usado pelo Espírito para dar o despertamento, né? Desperte, você não está vendo o que está acontecendo? Vai se humilhar, corra para o templo, reúna todo mundo, vai buscar a Deus, vai, vista de pano de saco, vai se humilhar. Você não está vendo que tem algo errado? Não é para continuar do mesmo jeito, não é para tratar da mesma maneira, não vai mudar, só está descendo e descendo e descendo e descendo e descendo, e vocês vão continuar agindo da mesma maneira? Não, era para que houvesse um despertamento, era para que houvesse uma mudança de atitude, porque nada ia mudar, só ia descer ainda mais, se não houvesse realmente uma conversão. Rasga o coração, é para rasgar o coração e não as vestes, junta todo mundo, vai para o jejum, vai para a oração, vai buscar a Deus, vai, rasga, quem sabe Deus vai mudar essa situação. O povo não entendia. Está esperando algo de Deus? Há muito tempo está passando por uma situação que não mudou? Dê a Deus o que Deus quer. Dê a Deus o que Deus quer. E eu sinto de falar isso para algumas pessoas, que muita gente está passando por coisas que não era para estar passando, mas não entenderam que não deram a Deus aquilo que Deus quer, e não vai mudar. Enquanto não se der a Deus o que Deus quer, a tendência não é melhorar. Se não houver uma mudança radical, porque tem gente que, sinceramente, tem gente que não tem mais o que acontecer, as coisas já estão ruins demais, e estão caminhando numa passividade, como se tudo isso fosse natural, está só descendo, 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 e não se despertou, está como se estivesse embriagado, né? Dormindo. Desperta tu que dormes, desperta na fé, vai buscar, vai jejuar, vai orar, vai dar a Deus o que Deus quer, para que essa situação seja mudada. Não se muda se a gente não dá a Deus o que Deus quer. Às vezes o nível de comprometimento, a entrega, a fidelidade, o nível de comunhão com Deus é superficial, que não é o suficiente para mudar absolutamente nada na sua vida, quanto mais ir morar no reino. Quanto mais ir morar no reino. E Deus está trabalhando para isso. Se nada mudar, nada mudará. Nada. A tendência é se agravar.
E isso são escolhas. São as escolhas que muitos têm feito. Nós temos visto, o mundo é um mundo de dores, é um mundo de aflições, e nós só temos a oportunidade de viver algo diferente do mundo, está em Cristo. Viver uma vida com Cristo, real e verdadeira. É importante que você entenda isso. Eu falo hoje aqui, pelo Espírito de Deus, e com muito amor. Com muito amor. Se muitos não derem a Deus o que Deus quer, não precisa pensar assim, não vou mais na igreja, porque não, você pode ir para onde você quiser, fique à vontade, que nada vai mudar, Deus é um só, Ele não muda de ideia. Quando o Senhor disse a Jonas, vai para Nínive, eu quero que você pregue contra Nínive, ele entra no barco, compra uma passagem, diga comigo, compra uma passagem, para entrar no barco errado, na direção errada. Primeira coisa, sabe o que aconteceu? A tempestade que veio era gigantesca, e quanto mais remava, quanto mais forte o vento soprava. Não adianta querer remar na direção errada, que não vai. Não meça forças com Deus, porque não vai. Ele lá no porão dormindo, o sono da negligência. Os marinheiros e toda a tripulação entendeu que aquilo não era normal. Até aqueles que não tinham a mesma comunhão com Deus entendeu, e ele dormindo lá. Foram lá, acordaram ele e disse, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Você não está vendo? Glória ao seu Deus, ajude a gente. Quem sabe o seu Deus tem misericórdia de nós. Porque cada um clamando ao seu Deus. Ele falou, não, o problema sou eu. Me joga para fora do barco, porque o prejuízo já tinha sido grande, jogando tantas coisas para fora, prejuízo já tinha sido muito grande, ou prejuízo, cada palavra que eu lanço, gente, ela tem um sentido, tá? Sempre pegue cada palavra, porque ela tem um sentido. Deus fala palavra por palavra, e quando eu mando você repetir uma palavra, porque ali tem um sentido, aquela palavra tem um propósito, aquela palavra, e a palavra com propósito não volta vazia. Ele disse, me lança para fora, me lança fora do barco, e a tempestade vai cessar. Lançou. Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou um peixe grande que o engoliu. Ele foi parar no ventre do que ele chama o ventre do inferno. Ele viu a morte, ele estava desfalecendo. 3 dias no ventre do inferno, ele estava desfalecendo, ele viu a morte. E ele fez os seus votos com Deus, ele pediu misericórdia a Deus, pediu misericórdia, tem misericórdia, fez os votos, agora eu vou cumprir com o que eu prometi, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Deus mandou que o peixe fosse lá e o vomitasse na orla da praia. Quando o peixe o vomitou, sabe qual foi a voz que ele ouviu? Capítulo 3 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Qual? Vá à cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Sabe o que significa isso? Diga comigo, Deus não muda de ideia. Ele ouviu a primeira vez essa mesma palavra, mas ele teve que ir parar no ventre do inferno para poder cair a ficha e voltar e fazer e ouvir de novo. Precisava passar por tudo aquilo, porque quando Deus mandou, ele podia até falar assim, nossa, mas agora minha dor foi tão grande, minha aflição foi tão grande, agora vai passar. Deus não vai mandar isso. Deus mandou o peixe vomitar ele e falou assim, agora, sabe o que eu tenho para te dizer? Faz o que eu te mandei. Eu quero que você vá lá e faz. E sabe qual é o pior? Que ele foi e fez, e foi extremamente bem sucedido.
E um dia ele fez tudo. Um dia ele chegou, falou, a cidade se arrependeu. Então, o que traz dor e sofrimento à pessoa? Sabe, quando eu prego sobre essa palavra, eu aprendi uma coisa muito importante na palavra de Jonas. Pague o preço para ir na direção certa. Já que tem que pagar um preço, tem que comprar uma passagem para entrar no barco. Não tem? Entra no barco certo. Paga o preço para ir na direção certa. Porque na direção errada é vento contrário, é vento forte. Eu vou enxugar e vou dar para você as 7 coisas das pessoas maduras. 7 características de pessoas maduras. Primeira, diga comigo, elas servem, nunca param de servir. Pessoas maduras espiritualmente, elas tiram a capa. O que você é hoje? Qual a sua profissão? Não interessa. O que você faz? O que você é? Tira a capa e veste a toalha. Sabe para quê? Para lavar os pés. Sirva. Seja um servo. Sirva pessoas. Sirva a Deus e ao próximo. Pessoas, elas servem e nunca param de servir. Pessoas imaturas só querem ser servidas. Pessoas imaturas só querem ser servidas. Só quero ser servido, não quero servir. E Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Tire a capa e vista a toalha e vai servir. Porque isso vai ser bênção para a tua vida. É humildade. Muita gente não consegue servir mais. Não consegue. Chegou a um nível que não consegue descer. E é um nível da arrogância, da soberba, do orgulho. Não consegue descer. E isso é terrível na vida do homem. Segundo, nós estamos falando de quem? Pessoas maduras. Elas nunca deixam os prazeres a curto prazo guiar suas escolhas. Escolhem pelo certo em Deus, ainda que doa muito. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, né? Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus disse que ele seria pai de multidões, certo? Sim ou não? Só que, pelas atitudes dele mesmo, dele e da esposa, retardou o processo. E aí, um certo dia, Sara vem e diz assim: já que Deus me impediu de ter filho, então eu vou dar, você vê que coisa, hein? Já que Deus me impediu, já sabia que era Deus, certo? Então, mas eu vou dar a minha serva Agar para o meu marido. E quem sabe, né? Eu serei mãe através dela. Terei um filho, vou dar um filho a Abraão através dela. Ela pôde fazer? Pôde. Ela fez? Ela fez. Foi bênção? Nunca, nem do começo, nem no início. Nem no início, já chegou com o problema. Então uma pessoa pode, ela pode fabricar o seu milagre? Pode. Ela pode fazer o que ela quer? Pode. Deus não vai impedir. Você pode. Vai ser bênção? Não. Não. O que eu fico? Com prazer a curto prazo? Ou ainda que doa muito em mim, eu estou buscando o quê? O prazer a longo prazo. E isso é mais ou menos, como eu disse outro dia, eu trouxe uma pregação, né? Eu vou dizer para uma pessoa que gosta de beber, que beber é ruim? Não, não vou falar. Vou falar para você que a consequência é ruim. A longo prazo você vai ver. Eu vou dizer para uma pessoa que gosta do pecado, do sexo fora do casamento, que é ruim? Não, não vou dizer não. Maravilhoso, é uma bênção. No casamento. Fora vai te trazer dor. A longo prazo vai te trazer dor. Porque todo tipo de pecado a longo prazo traz dor.
Todo tipo de pecado. A longo prazo ele traz dor. Muita dor, por sinal. Muita. Isso é igual o vício, é igual o crack, é igual o sexo, é igual... quando você está praticando, é prazer instantâneo, prazer momentâneo. Mas e depois? E depois? As consequências desse ato. Elas que são dolorosas. Então, pessoas maduras, elas nunca deixam os prazeres a curto prazo guiar suas escolhas. Escolhem pelo certo em Deus, ainda que doa muito, porque ela é madura espiritualmente. Não, pregamos quarta-feira passada, Jesus na cruz, tentaram dar o vinho com a mirra, que tinha um efeito analgésico. Ele quis tomar o analgésico? Sim ou não? Não, que eu tenho que passar, eu vou passar. Não quero nada que amenize, não. Tem que passar, tem sentido, eu vou passar e vou vencer essa dor. 3. Não julgue o livro pela capa, ou seja, não julgam pela imagem, como aconteceu com Samuel. Esse é um outro ponto importante. O Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, escolher como rei, ungir como rei, um dos filhos de Jessé. Aí, como é do conhecimento de muitos, Jessé nem chamou a Davi, que era o mais novo. Então passa Eliabe, que é o filho mais velho, um homem bonito, boa postura, foi general do exército e assim por diante. Aí o Senhor disse, o Samuel disse, é esse. O Senhor disse, não, eu não vejo como você vê. Você olha e julga pela aparência, eu olho para o coração. Entende o que eu quero dizer? E vou dizer outra coisa importantíssima a você, para abrir os seus olhos. Eu tenho um coração tão bom, quem disse? Por quê? Nós precisamos ser mais lúcidos a nosso respeito. Por que nós somos um coração tão bom? Será que quando Deus olha para ele, realmente Deus se agrada? Será que quando Deus olha os sentimentos, intenções, motivações, Deus se agrada? Porque todos nós somos críticos, somos julgadores, apontamos o dedo, muitas vezes dodóizinho, olhamos, julgamos pela aparência, que é outra coisa. Nossa, o fulano ali é humilde, aquele lá é arrogante. Talvez o posto de arrogância é aquele lá e não esse aqui. Já viu isso ou não? A pessoa olha e fala assim, nossa, o fulano ali é tão humildezinho, por quê? Por quê? Porque ele chora? Porque ele se veste de forma simples, humilde? Porque quando você fala, ele fala com a vozinha de mansidão? Às vezes lá dentro é um posto de orgulho, é um posto de arrogância. E às vezes quando você olha para uma pessoa, e talvez ela seja mais firme, seja uma pessoa mais bem resolvida, a pessoa fala assim, ei, poço de orgulho, uma mitideza. E Deus olha para o coração e se agrada, porque essa mesma pessoa pode ser extremamente flexível, pessoa que rapidamente se submete à vontade de Deus, enquanto o outro que parece tão humilde não se submete. Quem está entendendo, por favor? Então Deus está olhando intenções e motivações. Deus está sempre olhando intenções e motivações. Deus não julga, Deus não olha e não julga pela aparência, e sim pelo coração, centro da fé, da vontade, das emoções, que é o coração. Até porque quando a gente sempre fala assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas olha lá, corajoso, cheio de fé, quando precisava se humilhava instantaneamente, retire qualquer coisa de mim, mas não retire o teu espírito de mim, meu Deus, eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia. Ixi, realmente tem características que mostram por que era o homem. Está lá todo mundo fugindo de Golias. Não, eu creio, ele não vai afrontar o Deus vivo não,
Não vai afrontar o exército do Deus vivo. Tem um monte de coisa que mostra porque era o homem segundo o coração de Deus. E não porque, tem um coração tão bom. Como é que você sabe? Por quê? O que faz de uma pessoa com coração tão bom? Eu vou te falar. Porque às vezes a pessoa fala assim, ele ajuda o próximo. Dá, o que tem não é dele. Tá, qual é a intenção e motivação sincera? Que a gente pode ajudar. A gente pode. Mas pode ajudar com intenção e motivação errada. Só para depois dizer, eu ajudei, eu fiz. Também perdeu tempo também. É verdade ou não é? Pode, tem gente que faz. Tem gente que faz. Mas, e também tem uma coisa também, tá? Nós somos medidos não pelo que nós fizemos, mas pelo que nós poderíamos fazer. Deus às vezes olha para alguns e diz assim, você está achando que você fez muito? Você está achando que você fez muito? Querido do céu, está longe do que você poderia fazer. Ô bispo, o sermão hoje está duro, hein? Tá, gente? Eu acho que está maravilhoso. Eu estou crescendo com ele. Você também está crescendo? E eu estou terminando, calma aí. E você não quer vinho e mirra não, né? Não, né? Não quer analgésico não, né? Nós não fazemos parte da geração analgésico. Tem que passar, tem que passar. É ou não é? Tem que passar, tem que passar. Vamos lá. Quarto, passam pelo processo sem buscar, que é o que eu disse aqui. Tem que esperar, tem que fazer, tem que dar a Deus o que tem que dar, eu vou dar. A Sara e Abraão tentou fazer um atalho? Tentou. Não é verdade? Tem muitas coisas na vida que a gente pode fazer um atalho. É igual estava falando agora há pouco, né? Tem muitas formas de ganhar dinheiro. Tem ou não tem? Sim ou não? Uma delas é roubando. Ganha ou não ganha? Dinheiro rápido. Não é? Enganando, roubando. Você não ganha dinheiro? Ganha, rápido. É ligeiro. Mas é bom? Vai ser bênção? Vai trazer resultado? Vai te prosperar realmente? Não. Tem muitos atalhos. E aí pode levar para a vida, para muitas áreas da vida. E a pessoa madura, ela não pula processo. Paciência e perseverança, essa é a característica de uma pessoa madura, ela é paciente, ela é perseverante. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcance o que Ele prometeu. Romanos 10, 35, 36, 37. O meu justo viverá da fé. Então, necessitais de paciência, perseverar, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Primeiro tem que fazer a vontade, dar a Deus o que Deus quer, para que Deus dê a você aquilo que você quer. 6. Pessoas maduras são sem vitimismo, não tem vitimismo. Sabe o que é vitimismo? Pessoas imaturas são vitimistas, gente que só tem direitos e ignora os deveres. São murmuradores e vivem buscando culpados e não assumem a responsabilidade. Posso falar uma pessoa, uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender é isso. Não somos, a autorresponsabilidade, você ser responsável. É aquela frase, eu sou responsável por onde eu estou e eu sou o único responsável para me tirar de onde eu estou, para me levar aonde eu almejo, desejo, através da fé. Existe uma cultura, pode prestar atenção que essa cultura caminha, ela acompanha a maior parte das pessoas. É sempre aquele pensamento, o que você vai fazer por mim? O que a igreja vai fazer por mim? Você entra num trabalho, você vai fazer a primeira coisa, o que essa empresa pode fazer por mim? O que o governo pode fazer por mim? O que o Estado pode fazer por mim?
quando a mentalidade de uma pessoa madura é o que eu posso fazer por você, o que eu posso fazer pela igreja, o que eu posso fazer pela sociedade, o que eu posso fazer. Há um tempo atrás eu disse para vocês, quando eu tomei a decisão de atender o chamado de Deus por meu propósito, quando a igreja abriu nesse prédio aqui, quando nós alugamos esse prédio na época, a igreja era só esse pedaço aqui, só esse aqui, e a partir da coluna onde fica a câmera ali, daí para lá. A igreja, ela assumiu um aluguel de R$3.000 na época, R$3.000, e o que ela tinha de arrecadação de ofertas e dízimos era R$3.000. Então a igreja, ela não tinha condições de fazer nada por mim, mas eu vim para a igreja e eu disse, o que eu posso fazer pela obra do Senhor? O quanto eu posso contribuir para a igreja? Não é ela fazer por mim, porque ela não tinha o que fazer por mim, mas o que eu poderia fazer pela obra do Senhor, e automaticamente, receber do Senhor. Então, a mentalidade de uma pessoa imatura é sempre, o que você vai fazer por mim? Porque ninguém fez nada por mim, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me apoia, isso é imaturidade. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por esse lugar? O que eu posso fazer pela sociedade? O que eu posso fazer? Porque senão fica como a grande maioria, a grande maioria que ele sempre alguém deve a ele, sempre alguém deve. E a verdade é que nós temos que estar na posição, com Deus nós estamos na posição de devedores e não de cobradores. Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? O quanto mais eu posso dar ao Senhor? Porque senão a gente vai estar sempre na posição de cobradores. O que o Senhor vai fazer por mim? Por que o Senhor não fez na minha vida ainda? Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não mudou a minha vida ainda? Sempre cobrando e nunca fazendo o que precisa ser feito. Então, pessoas imaturas são vitimistas, gente que só tem direitos e ignora os deveres. Porque nós temos direito? Temos, mas nós temos deveres. E o que nós estamos fazendo? Estamos cumprindo com os nossos deveres? Com as nossas obrigações? Pode passar. E o sétimo, pessoas que não pensam só eu, e sim nós. Porque se a gente caminhar desse jeito, vai ser sempre aquela coisa assim, eu, e a minha vida, e os meus sonhos, e os meus problemas, e o meu, e eu. Não. Inclusive, vai ser sempre individualista. Não. Pessoas maduras não caminha, não vive no eu, e sim nós. Não sou eu, somos nós. Nós. Amém? E nós estamos caminhando para sermos cada vez mais pessoas maduras. Fiquem em pé, por favor. Feche os seus olhos, com seus olhos fechados, e faça uma reflexão bastante profunda. Nós falamos tantas coisas importantes nessa reunião. Quantas coisas importantes. Você tem tido a oportunidade de crescer tanto. Eu disse logo no começo, talvez se os seus pais ou as pessoas que te fizeram mal tivesse a oportunidade de estar aprendendo o que você está aprendendo, de ouvir o que você tem ouvido, de receber os ensinamentos que você tem recebido, será que elas teriam sido assim? Isso significa que você tem condições, muito mais condições de acertar
de acertar muito mais do que eles e não errar. Nós falamos a respeito de Joel, uma calamidade tão grande, tão terrível, a pior crise que Israel já sofreu, de miséria, de escassez, de vergonha, de zombarias. E ali, anestesiados, bêbados, dormentes. E Deus usou o profeta Joel para dizer: não, despertem, despertem, está nada certo, está tudo errado. Reúna todo mundo, reúna os adultos, as crianças, os bebês, até os bebês, vai buscar o Senhor, vai se humilhar, jejuem, orem, clame, vista pano de saco, de cinzas, se humilhe, porque Deus é misericordioso, Ele se arrepende. E é o que Deus está falando com muita gente, quer que a situação mude, então precisa mudar, tem que dar a Deus o que Deus quer, está na hora de buscar de forma diferente. Quanta gente está esperando mudanças aí, há quanto tempo, e as coisas não mudaram, só está piorando. Por quê? Porque está dormente, está embriagado. Desperta, está na hora de se levantar, e se levantar com força. Tira a capa e veste a toalha, vai servir. Está na hora de ser servo de verdade, está na hora de realmente se submeter àquilo. Talvez muitos estão como Jonas, pagando preço para entrar no barco errado, na direção errada, e está um vento tão forte contrário, e quanto mais você rema, mais forte o vento fica, pior está ficando. Não, faz os seus propósitos com Deus. Jonas entendeu e fez ali os seus propósitos com Deus, e Deus mandou que aquele peixe fosse e o vomitasse. E aí veio a palavra do Senhor segunda vez: vá e faça aquilo que eu te mandei. Porque Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Está na hora de mudar. É você que tem que mudar. É você que tem que dar a Deus o que Deus está pedindo. É você que tem que dar a Deus aquilo que Deus quer. E Deus está falando com muita gente aqui. E para muita gente é um checkmate, porque Ele já falou inúmeras vezes. Não é o meio termo que Deus quer. Ou é tudo, ou é nada. Não tem meio termo. É tudo. Então dê a Deus, porque o maior beneficiado será você, sua casa, sua família, seus filhos. Nós pregamos hoje, quando começamos a leitura, o Senhor disse: olha, isso já aconteceu outras vezes. Agora prega, traga aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, traga essa advertência, lembre a todos. E hoje nós estamos aqui ouvindo essa mensagem. Dê a Deus. Você não precisa ser vítima de um gafanhoto que vem e devora uma parte,
Sai um gafanhoto, vem outro e devora outra parte. Sai o outro e vem outro e devora outra parte. Sai o outro e vem outro. E não tem trégua. O que um deixa, o outro vem e destrói. Dê a Deus o que Deus quer. Essa oração é sua. O Espírito Santo fala com você. E se você entende que o Espírito Santo está falando com você, e eu disse, o Espírito fala a nossa mente, fala a nossa consciência. O Espírito fala através do microfone. O nosso coração acelera. Nós ficamos tensos. Muitos começam a suar. O coração dispara taquicardia, porque você sabe que Deus está falando com você. Deus quer um posicionamento. Deus quer uma posição, um posicionamento. Está na hora de fazer. Está na hora de se posicionar como Deus quer, para que você seja abençoado, para que Deus tire você dessa posição vergonhosa, dessa posição de zombaria. Muitas vezes é zombaria, é crítica, é vergonha, as situações, um caos está faltando, a romanceira, a figueira, está tudo perecendo, viu? Não há trigo, não há azeite, está tudo perecendo. Quando o Senhor diz que não há o trigo, não há palavra, não há prosperidade, não há azeite, não há unção, não. Dê a Deus, dê a Deus, e rasga o coração e não as vestes. Rasga o coração. Deus está falando com você, e Deus está sondando o seu coração. Então rasga o seu coração. Essa oração é sua. Fala com Deus. E saiba que essa palavra é uma palavra de bênção. Essa é uma palavra que pode mudar completamente a realidade que você está. Mas sai de cima do muro e dê a Deus o que Deus quer. Sai de cima do muro, porque desse jeito não vai funcionar. Dê a Deus. Se comprometa, busca a Deus. Você tem mais condição de acertar do que errar. Mais condições de acertos do que erros. Aleluia. Assim tenho sede. Dê a Deus. Se comprometa com Deus. Se lance em Deus. E diga a Deus: Senhor, eu vou dar ao Senhor tudo que o Senhor tem me pedido. Eu quero me achegar mais e mais ao Senhor. Eu quero me entregar mais e mais ao Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.